Segundo Samuel, capítulo 6. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Bom, Baalim aí, como aparece, né, neste versículo primeiro, ou Baalá em hebraico, era um antigo nome cananeu para Kiriat Jearim. Isso é só para uma curiosidade aqui para vocês. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Bom, aí para você anotar aí no seu caderno, Uzá significa força e Aiô significa fraternal. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, como também com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbalos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência. Bom, os filisteus não foram mortos por causa da sua ignorância, né, contra a lei. Uzá, ele já sabia, então ele não poderia ter feito isso, por isso acaba morrendo. E morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Bom, então para você anotar aí no seu caderno também, Pérez Uzá significa violação de Uzá. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Então não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, às cidades de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima, da casa de Obed-edom, à cidade de Davi com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi... Bom, um passo, né, era cerca mais ou menos de 1 metro, né, ou seja, 6 passos, 6 metros, era esse tipo de passo, não era um passinho minúsculo, mas quando estava falando aqui de 1 passo, era mais ou menos 1 metro. E saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Bom, isso explica, né, Maalat Leanote, no título do Salmo 9, que significa dançar com gritos. Dançar ou saltar com todas as suas forças num movimento frenético dos pés ou talvez saltando. Era isso que o rei Davi estava fazendo. Os hebreus tinham suas danças sagradas que eram realizadas em aniversários ou em homenagens a Deus. Assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então retirou-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi hoje o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios? Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado. E ainda mais do que isto me envilecerei, e me humilharei aos meus olhos. Mas das servas, de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos, até o dia da sua morte. Bom, esse foi o castigo, né, por ela recriminar Davi por estar adorando a Deus. Queremos então encerrar este capítulo desejando que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, a tua saúde e o teu ministério, em nome de Jesus.